Exercício 1. A primeira lei de Kepler demonstrou que os planetas se movem em órbitas elípticas e não circulares. A segunda lei mostrou que os planetas não se movem a uma velocidade constante. É correto afirmar que as leis de Kepler a. confirmaram as teorias definidas por Copérnico e são exemplos do modelo científico que passou a vigorar a partir da Alta Idade Média. B. Confirmaram as teorias defendidas por Ptolomeu e permitiram a produção das cartas náuticas usadas no período do descobrimento da América. C. São a base do modelo planetário geocêntrico e se tornaram as premissas científicas que vigoram até hoje. Ou D. Forneceram subsídios para demonstrar o modelo planetário heliocêntrico e criticar as posições defendidas pela Igreja Católica naquela época. Bom, a primeira lei de Kepler, ele dizia assim, que os planetas do Sistema Solar descrevem órbitas elípticas ao redor do Sol, que ocupa um dos focos dessa elipse. Chegamos à alternativa D, que seria fornecer os subsídios para demonstrar o modelo planetário heliocêntrico e criticar as posições defendidas pela Igreja naquela época. A gente chegou também nessa alternativa através do livro que Kepler escreveu. O título do livro é Harmonia do Mundo, que em sua obra a proposição de órbitas elípticas rompe com a visão católica de que o círculo era a forma perfeita e assim a manifestação de Deus. A lei de gravitação universal de Isaac Newton estabelece a intensidade de força de atração entre duas massas. Ela é representada pela expressão F é igual a G, M1, M2 sobre D ao quadrado, onde M1 e M2 correspondem às massas dos corpos, D a distância entre eles, G a constante universal de gravitação e F a força que um corpo exerce sobre o outro. O esquema representa as trajetórias circulares de 5 satélites da mesma massa, orbitando na Terra. Qual gráfico expressa a intensidade das forças que a Terra exerce sobre cada satélite em função do tempo? O gráfico A, o B, o C, o D e o E. Então, de acordo com o esquema, os satélites A, B, C, D e E possuem trajetórias circulares, conservando a distância em relação ao centro, que é a Terra. Então, as forças gravitacionais de cada planeta é constante. As intensidades das forças são maiores para os satélites mais próximos. Com isso, o gráfico que melhor representa é o da alternativa B. Exercício 3. A notícia satélite brasileiro cai na Terra após lançamento falhar, vinculada pelo jornal O Estado de São Paulo, de 10 de dezembro de 2013, relata que o satélite Cybers 3, desenvolvido em parceria entre Brasil e China, foi lançado no espaço a uma altitude de 720 km, menor do que a planejada, e com uma velocidade abaixo da necessária para colocá-lo em órbita em torno da Terra. Para que o satélite pudesse ser colocado em órbita circular na altitude de 720 km, o módulo de sua velocidade com direção tangente à órbita deveria ser de aproximadamente raio da Terra 6 vezes 10 elevado ao cubo, massa da Terra, velocidade igual a raiz de constante vezes a massa dividido pelo raio, que é igual a raiz de 6,7 vezes 10 elevado a menos 11 multiplicado por 6 vezes 10 elevado a 24 e dividido por 6,72 vezes 10 elevado a 6.
que é igual a raiz de 60 vezes 10 elevado a 6, que é aproximadamente igual a 6,7 vezes 10 metros por segundo cúbicos. Então, o resultado seria a alternativa D, que é velocidade igual a 7,7 vezes 10 metros por segundo ao cubo. Dois satélites artificiais ST em torno da Terra. S descreve uma órbita elíptica com semi-eixo maior A, e T uma órbita circular de raio A, com os respectivos vetores de posição RS e RT, com origem no centro da Terra. É correto afirmar que A. Para o mesmo intervalo de tempo, a área varrida por RS é igual à varrida por RT. B. Para o mesmo intervalo de tempo, a área varrida por RS é maior que a área varrida RT. C. O período de translação de S é igual ao de T. D. O período de translação de S é maior do que o de T. E. Se S e T têm a mesma massa, então a energia mecânica de S é maior que a de T. Pela terceira lei de Kepler, o período de revolução é proporcional ao semi-eixo maior elevado a 3/2. Como as duas órbitas possuem o mesmo tamanho, a do semi-eixo maior, os períodos são iguais. A resposta é a letra C. A alternativa D contradiz a C, então ela está errada. Pela segunda lei de Kepler, a taxa com que a área é varrida é constante. Assim como a área total da órbita S é menor que a área total da órbita T, as alternativas A e B estão erradas. Exercício 5. Saturno é o sexto planeta a partir do Sol e o segundo maior em tamanho do Sistema Solar. Hoje são conhecidos mais de 60 satélites naturais de Saturno, sendo que o maior deles, Titã, está a uma distância média de 1.200.000 km de Saturno e tem um período de translação de aproximadamente 16 dias terrestres ao redor do planeta. Tétis é outro dos maiores satélites de Saturno e está a uma distância média de Saturno de 300.000 km. O período aproximado de translação de Tétis ao redor de Saturno em dias terrestres é A, 4, B, 2, C, 6, D, 8 e E, 10. Como o enunciado disse, Titã está a uma distância média de 1.200.000 km de Saturno e tem um período de translação de aproximadamente 16 dias terrestres ao redor do planeta. Tétis é o outro dos maiores satélites de Saturno e está a uma distância média de Saturno de 300.000 km e pede-se seu período de translação ao redor de Saturno. Translação de Tétis, a gente não sabe, é o que a gente vai descobrir. O raio de Tétis é igual a 300.000 km. Em notação científica, fica 3 vezes 10 elevado a 5 km. Aplicando a terceira lei de Kepler, a translação de Tétis fica ao quadrado, dividido pelo raio ao quadrado de Tétis. E é igual à translação ao quadrado de Titã, que fica dividido pelo raio ao cubo de Titã. Então, fica a translação ao quadrado de Tétis, dividido por 3,10 elevado a 5, e tudo é elevado ao cubo, é igual a 16 ao quadrado, dividido por 12 vezes 10 elevado a 5, e tudo elevado ao cubo. Exercício 6. No dia 5 de junho de 2012, pôde-se observar de determinadas regiões da Terra o fenômeno celeste chamado Trânsito de Vênus, cuja próxima ocorrência se dará em 2117. Tal fenômeno só é possível porque as órbitas de Vênus e da Terra em torno do Sol são aproximadamente complanares, e porque o raio médio da órbita de Vênus é menor que o da Terra. Portanto, quando comparado com a Terra, Vênus tem A. O mesmo período de rotação em torno do Sol. B. Menor período de rotação em torno do Sol. C. Menor velocidade angular média na rotação em torno do Sol.
D. Menor velocidade escalar média na rotação em torno do Sol. E E. Menor frequência de rotação em torno do Sol. Pela terceira lei de Kepler, sabemos que translação ao quadrado dividido por raio ao cubo é igual a constante. Logo, analisando essa lei, percebemos que quanto maior o período de rotação do planeta, maior o raio da órbita para manter a constante. Logo, se o raio da órbita de Vênus é menor do que o raio da órbita da Terra, menor será o período de rotação de Vênus em torno do Sol, se comparado com o período de rotação da Terra. Então, sabemos que a resposta certa é a B, menor período de rotação em torno do Sol. Texto para as próximas duas questões. Em setembro de 2010, Júpiter atingiu a menor distância da Terra em muitos anos. As figuras abaixo ilustram a situação de maior afastamento e a de maior aproximação dos planetas, considerando que as órbitas são circulares e que o raio da órbita terrestre RT mede 1,5 vezes 10 elevado a 11 metros e que o raio da órbita de Júpiter, RJ, equivale a 7,5 vezes 10 elevado a 11 metros. De acordo com a terceira lei de Kepler, o período de revolução e o raio da órbita desses planetas em torno do Sol obedece à relação TJ sobre TT elevado a 2 é igual a RJ sobre RT ao cubo, em que TJ e TT são os períodos de Júpiter e da Terra, respectivamente. Considerando as órbitas circulares representadas na figura, o valor de TJ em anos terrestres é mais próximo de 0,1, 0,5 ou 5, 12 e 125. Então, a gente tem os dados aqui, que RJ é igual a 1,5 vezes 10 elevado a 11. Aqui, que RT é igual a 7,5 vezes 10 elevado a 11. O TT já sabemos que é 1, e a gente tem que descobrir o TJ. Pela fórmula, TJ é igual a TT ao quadrado é igual a RJ sobre RT ao cubo, que aí vai ficar TJ sobre 1 ao quadrado, que vai ficar 7,5 vezes 10 elevado a 11 sobre 1,5 vezes 10 elevado a 11 ao cubo. Aí vai ficar TJ sobre 1 ao quadrado, que vai dar 5 ao cubo, daqui. E que vai dar TJ ao quadrado é igual a 125, aí 125 é 11,18, que a mais aproximada é 12, que é a alternativa C. 8. A força gravitacional entre dois corpos de massa, M1 e M2, tem módulo F igual a constante vezes M1 vezes M2, por R ao quadrado, em que R é a distância entre eles e a constante é igual a 6,7 vezes 10 elevado a menos 11, nm ao quadrado e quilogramas ao quadrado. Sabendo que a massa de Júpiter é mj igual a 2,0 vezes 10 elevado a 27 kg e que a massa da Terra é mt igual a 6,0 vezes 10 elevado a 24 kg, o módulo da força gravitacional entre Júpiter e a Terra no momento de maior proximidade é A. 1,4 vezes 10 elevado a 18, B. 2,2 vezes 10 elevado a 18, C. 3,5 vezes 10 elevado a 19, D. 1,3 vezes 10 elevado a 30. 8. No momento de maior proximidade entre os planetas, a distância entre eles é igual a 6 vezes 10 elevado a menos 11. O módulo da força gravitacional entre eles é dada por... Aqui tem essa formulazinha, que é F é igual a constante vezes mj vezes mt, por R ao quadrado. Aí, substituindo os valores, a fórmula pelos valores, as letras, né? Fica F igual a 6,7 vezes 10 elevado a menos 11, vezes 2 vezes 10 elevado a 27, vezes
6 vezes 10 elevado a 24, por 6 vezes 10 elevado a 11, entre parênteses, elevado a 2 ao quadrado. E aí, por final, a conta final, o resultado final vai ser f é igual a 2,2 vezes 10 elevado a 18. E aí, a alternativa vai ser a letra B. Exercício 9. Na ficção científica, a estrela de Wells, um grande asteroide, passa próximo à Terra que, em consequência, fica com sua nova órbita mais próxima do Sol e tem o círculo lunar alterado para 80 dias. Pode-se concluir que, após o fenômeno, o ano terrestre e a distância da Lua tomar-se, respectivamente, a mais curto, aproximadamente a metade de que era antes; B, mais curto, aproximadamente 2 vezes o que era antes; C, mais curto, aproximadamente 4 vezes o que era antes; D, mais longo, aproximadamente a metade do que era antes; e E, mais longo, aproximadamente 1/4 do que era antes. De acordo com a terceira lei de Kepler, se a Terra se aproxima do Sol, o seu período de translação vai diminuir, ou seja, o ano terrestre ficará mais curto. Vamos dar uma olhadinha na terceira lei de Kepler. O quadrado do período de translação dos planetas ao redor do Sol é diretamente proporcional ao cubo do raio médio elíptica. Então, se aqui está falando que é mais curto, vai ser a alternativa B, mais curto, aproximadamente 2 vezes o que era antes. Em 1665, Isaac Newton anunciou a lei da gravitação universal, e dela pode-se obter a aceleração gravitacional a uma distância d, de um corpo de massa m, dada por g, igual a constante vezes m por d ao quadrado, sendo a constante igual a 6,7 vezes 10 elevado a menos 11, nm ao quadrado, por quilômetros ao quadrado, a constante de gravitação universal. Sabendo-se o valor da constante, o raio da Terra e a aceleração da gravidade na superfície da Terra, foi possível encontrar a massa da Terra. mt é igual a 6,0 vezes 10 elevado a 24 kg. A aceleração gravitacional sobre um determinado satélite orbitando a Terra é igual a g igual 0,25 metros por segundo ao quadrado. A distância aproximada do satélite ao centro da Terra é d. A. 1,7 vezes 10 elevado ao cubo. B. 4,0 vezes 10 elevado à quarta. C. 7,0 vezes 10 elevado ao cubo. E D. 3,8 vezes 10 elevado à quinta. Agora nós vamos para os dados da questão 10. mt é igual a 6,0 vezes 10 elevado a 24 kg. Constante é igual a 6,7 vezes 10 elevado a menos 11. G é igual a 0,25 metros por segundo ao quadrado. Agora a resolução. Aqui a gente tem a fórmula. G é igual a constante vezes m por d ao quadrado. Aí vai ficar o seguinte, D é igual a constante vezes M por G, é tudo na raiz, tá? Aí, com o que o exercício nos deu, vai ficar 6,7 vezes 10 elevado a menos 11, vezes 6 vezes 10 elevado a 24. Por 0,25, tudo na raiz também. Aí tá, resolvendo aqui, dá 16 vezes 10 elevado a 24. 14, desculpa. Vezes 4 vezes 10 elevado a 7. Aí vai ficar assim, 4, aí o que tem nas alternativas. 4 vezes 10 elevado a 7 quilômetros. Então é a alternativa D. Considere um segmento de reta que liga o centro de qualquer planeta no sistema solar ao centro do Sol.
De acordo com a segunda lei de Kepler, tal segmento percorre áreas iguais em tempos iguais. Considere, então, que em dados instantes deixasse de existir o efeito da gravitação entre o Sol e o planeta. Assinale a alternativa correta. A. O segmento da reta em questão continuaria a percorrer áreas iguais em tempos iguais. As órbitas do planeta continuaria a ser elíptica, porém com focos diferentes, e a segunda lei de Kepler continuaria válida. C. A órbita do planeta deixaria de ser elíptica, e a segunda lei de Kepler não seria mais válida. D. A lei de Kepler só é válida quando se considera uma força que depende do inverso do quadrado das distâncias entre os corpos, e, portanto, deixaria de ser válida. E o planeta iria se dirigir em direção ao Sol. Então, mesmo com a ausência da gravidade, o segmento de reta que liga o centro de qualquer planeta do sistema solar ao centro do Sol continua descrevendo as áreas iguais, em tempos iguais. Sendo assim, a resposta correta é a alternativa A.